Porque o ataque do Cruzeiro como um todo precisa de uma reformulação muito grande. Muito grande pro ano que vem. Eu fiz um corte aqui na live, né, sobre o elenco do Cruzeiro, que tem-se uma ideia de que o elenco do Cruzeiro é fraquíssimo, que é isso, que é aquilo, e não é. O elenco do Cruzeiro não é fraquíssimo. Mas é necessário uma grande reformulação. Grande reformulação para essa parte do ataque. Porque o ataque tem sido o pior setor do Cruzeiro no ano de longe. De longe. O meio-campo não é o ideal também. O meio-campo é complicado. Tem problemas. Bastante. Acho que isso passa também por um problema ali no percurso que não estava planejado, como no caso dessa perda do Richard e do Ramiro, que talvez fossem ser jogadores mais importantes para o Cruzeiro, que o Cruzeiro tinha no seu planejamento, que fossem jogadores mais importantes, e eles acabaram, né, um por um motivo, outro por outro não sendo. Mas o ataque não. O Cruzeiro pensou no Gilberto para ser o homem-gol do ano. O Cruzeiro pensou no Wesley para ser um cara titular e um cara para o futuro. Para recuperar aquele futebol que tinha sido prometido da subida dele do Palmeiras pro profissional. Tanto que é a contratação mais cara da temporada. Então, assim, foram erros de percurso que talvez o Cruzeiro não contou com isso no seu planejamento. Mas ainda assim, ainda faltam peças mais qualificadas. E aí você tem essa saída do Gilberto que até agora não foi justificada. Não foi. Esse afastamento do Gilberto não foi justificado. Porque alegou-se que o Gilberto estava atrapalhando ali o ambiente do vestiário, e não estava aceitando a sua reserva, e isso estava atrapalhando o rendimento. Gilberto já foi afastado, o rendimento continua ruim. E hoje o principal atacante do Cruzeiro continua sendo o Bruno Rodrigues, mas que era antes de todas as contratações. Antes de todas as contratações que foram feitas para essa temporada, o principal jogador do Cruzeiro era o Bruno Rodrigues. Depois de todas as contratações feitas no começo e também no meio, na janela do meio do ano, o principal jogador continua sendo o Bruno Rodrigues. Poxa, então tem algo muito errado aí. Muito errado. Eu acredito que todos os problemas do Cruzeiro nessa temporada, eles passaram por um erro de planejamento da diretoria que não se preparou da forma correta para disputar campeonatos esse ano. Nem o Mineiro, mas eu acho que não houve um interesse tão grande de preparo para disputar um título mineiro. Acho que nem houve esse interesse por parte da diretoria do Cruzeiro. E um planejamento errôneo também para a disputa do Brasileiro. Também foi bem errado. Bem complicado. O Cruzeiro fez suas contratações. Acho que algumas deram certo, outras deram errado. E quando você contrata esperando que esse jogador vá trazer, né, aquilo que ele já trouxe, ou aquilo que ele estava rendendo, ou aquilo que ele pode render. Como no caso do Gilberto, é claro que esperava-se que o Gilberto poderia render como ele rendeu no Bahia outrora. Mas algumas contratações, como no caso do Rafael Elias, por exemplo, que eu não estou criticando o atleta, claro, mas
o que era esperado para o Rafael Elias render para o Cruzeiro nesse ano? Quando ele chegou, o Matheus Pereira, se esperava muito de um rendimento do Matheus Pereira, que uma vez acontece, outra vez não. Matheus Vital, esperava que pudesse render também como foi prometido quando subiu. O Arthur Gomes teve um rendimento até legal em algumas partidas. Lucas Silva também. O Nicão, esperava-se que ele rendesse como rendeu no Atlético e não rendeu no São Paulo. Então, mas... E aí você tem outras contratações que, assim... O que você esperava disso? Mas esses problemas, eles passam mais sobre um planejamento macro do que só sobre contratação de jogadores. Eu acho que o principal problema, ele passa por treinador, o comandante. Como eu falei sobre a seleção brasileira que ontem, eu repito a mesma coisa do Cruzeiro. Você pode ter peças medianas que, sob um sistema muito bem montado e organizado, essas peças serão elevadas. O coletivo elevará o nível do individual. Não o contrário. Um individual bom não supera um coletivo desorganizado. Um coletivo organizado supera um individual não tão bom assim. Então, o Cruzeiro erra no coletivo. O Cruzeiro erra no planejamento para o coletivo. Porque quando você inicia uma temporada com um treinador que você já sabia que não seria o seu treinador para a temporada, e você fica 3 meses ali com esse treinador, você jogou 3 meses fora. 3 meses de trabalho fora. Num contexto de futebol, numa cultura, num país que a gente reclama sempre da falta de tempo para se trabalhar. Beleza, você jogou 3 meses fora. Ok. Foi uma escolha, né, sua ali, do seu jeito de fazer o seu projeto, de tocar o seu projeto. Ok. E aí, quando você gasta 3 meses para contratar um treinador, você espera que ele dure um pouquinho mais do que apenas 17 jogos. Eu, pelo menos, espero, dentro do que eu acredito. Ficou 3 meses para trazer o treinador, que seria o comandante da temporada. Em 17 jogos você mandou ele embora. Com o time na 12ª colocação do campeonato. 12ª colocação do campeonato. Uma vez que o seu discurso sempre foi de que seu time brigaria para não cair. E só. Que a briga do time era a permanência da Série A para nos anos seguintes olhar mais para cima. Mas aí você demitiu o técnico com 17 jogos. O técnico que você demorou 3 meses para achar. Com 17 jogos na 12ª colocação do campeonato. Aí, poxa, vamos atrás de quem agora? Tô perdido, ninguém quer aceitar. Ninguém quer aceitar isso agora. Tá, Zé Ricardo, 10 jogos. 10 jogos à frente do Cruzeiro. Zona de rebaixamento. De 12º para a zona de rebaixamento, em 10 jogos. A partir da demissão do Pepa, o Cruzeiro se perdeu na temporada. Ali foi o ponto-chave. O ponto de virada. Dali pra frente, nada tinha sido planejado. Nada. Dali pra frente, o Cruzeiro estava entregue ao acaso. O Cruzeiro estava entregue à sorte. A partir dali, o Cruzeiro se perdeu. E perdeu qualquer ambição na temporada de olhar um pouco mais pra frente do que só a briga contra o rebaixamento.
uma Sul-Americana ou algo do tipo, o Cruzeiro perdeu. Porque o planejamento do Cruzeiro ia até ali. Dali pra frente, não saberíamos mais o que ia acontecer. E aí, o Cruzeiro perde e muito nessa. Poxa, Zé Ricardo também não deu certo. E agora? Porra, agora falta 6 jogos. A gente só precisa não cair. 16º e acabou, pronto, acabou. Foda-se o resto. É isso. Aqui, ó. 16º. Não importa quantos pontos. 16º. Vamos colocar então quem tá aqui dentro só pra ver se dá conta e tal. Vai lá, Autuori, mesmo sem você querer. Fica como figura central ali de uma união com o Seabra ali. E vai lá, só segura. Só segura as pontas. Só segura a onda. Tá, né? Tá bom. E aí, ano que vem a gente vê o que a gente faz se a gente não cair. Acabou. Só que isso acabou na demissão do Pepa. Já tem 12, 13 jogos que isso acabou. E aí não dá pra cobrar. Poxa, Porra, Matheus Pereira não tá jogando nada. Porra, o Arthur Gomes não tá entregando nada. Porra, esperava muito mais do Matheus Pereira. Em qual contexto? Porque o Matheus Pereira não vai fazer milagre. Em qual contexto? Se esperava mais do Matheus Pereira que desse 10 assistências na sua primeira temporada com a camisa do Cruzeiro? Assistência como se o time não faz gol. Esperava-se que o Matheus Pereira fosse a solução de gols pro Cruzeiro? Cara que nunca jogou no futebol brasileiro direito. Tá vindo da Arábia Saudita também, bem complicado. Jogando num time com um psicológico desfacelado também. Um time que nunca virou um jogo no campeonato. E que sai atrás no jogo contra o Vasco, mais um jogo em casa. Um time que perdeu sua torcida. Que a gente não sabe até que ponto isso é bom ou ruim. Percebam como tudo joga contra o Cruzeiro. À medida que o planejamento acaba, existe um corte entre o planejamento pro ano e o resto do ano. Porque o planejamento foi rasgado na demissão do cara que seria o treinador do Cruzeiro pra temporada. Tem como isso dar certo?